Em 1968, numa rua tranquila de Houston, no Texas, um homem aposentado chamado John Milkovich saiu no quintal da sua casa, olhou para o gramado e pensou numa coisa muito simples. Eu estou cansado de cortar grama. E foi daí que tudo começou. Não com um projeto grandioso, não com uma visão artística elaborada, não com patrocinadores ou arquitetos. Começou com um homem que não queria mais cortar a grama. John tinha trabalhado a vida toda como tapeceiro na Southern Pacific Railroad, uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos. Um trabalho físico, detalhista, que exigia paciência e habilidade com as mãos. Quando se aposentou, ele e a esposa Mary moravam numa casa simples na rua Malone 222, um bangalô de madeira de 3 quartos, nada diferente de qualquer outra casa no bairro. Mas John era filho da Grande Depressão dos anos 30, uma geração que aprendeu desde cedo que nada se joga fora, que tudo tem um segundo uso e que desperdício é quase um pecado. Voltando ao quintal, quando John decidiu que não queria mais cortar grama, ele não contratou uma empresa de paisagismo e não instalou grama sintética. Ele foi buscar o que tinha: rochas, mármores, pedaços de metal, e foi incrustando tudo no concreto e criou um piso único, artesanal e completamente original. Depois que o quintal ficou pronto, ele olhou para casa e percebeu que queria fazer mais alguma coisa. Foi aí que ele olhou para o canto e viu as latinhas. John bebia uma média de 6 packs de cerveja por dia. Ele, Mary e quem aparecesse por ali, porque John era daquelas pessoas que naturalmente convidavam os vizinhos para sentar, ou qualquer pessoa que passasse na rua, quem quisesse. E nós não estamos aqui para julgar os hábitos de John. E ao longo dos anos, esse hábito gerou um problema que ele nunca soube como resolver. O sótão e a garagem estavam abarrotados de latinhas vazias. Nessa época, começo dos anos 70, revestimento de alumínio nas fachadas das casas era moda em Houston. E John teve um pensamento que parece óbvio só depois que alguém já teve, né? Se alumínio funciona como revestimento, por que não usar o alumínio que eu já tenho em casa? O método que ele desenvolveu era completamente artesanal. Ele pegava cada latinha com uma faca de linóleo e um alicate de corte, cortava o fundo e a tampa e depois achatava o cilindro inteiro até virar uma placa plana de alumínio. Essas placas eram então pregadas nas paredes da casa como se fossem telhas ou tijolos, sobrepostas umas nas outras, formando um revestimento que brilhava ao sol de Houston. Mas John não parou nas paredes. Com as tampas das latinhas, os discos metálicos que sobram depois que você abre a cerveja, ele foi criando guirlandas, enfiando cada tampa num arame uma por uma, num processo descrito por quem conheceu história como quase meditativo, monástico, como se ele estivesse rezando com as latinhas na mão. Essas guirlandas foram penduradas nas beiradas do telhado, na frente da casa, nas laterais, e quando o vento batia, elas produziam um som único, metálico, como um carrilhão gigante que não para. Uma pessoa que visitou a casa descreveu o som quando um vento mais forte vem. Parece estática pura, caótica e linda ao mesmo tempo. John trabalhou na Birkin House, como o lugar já era chamado pelos vizinhos, por 18 anos. Não consecutivos, não como um plano fechado, mas aos poucos, no tempo livre, nas tardes depois do almoço, aos finais de semana, sempre com uma cerveja na mão. Ao longo desse tempo, ele cobriu praticamente toda a fachada da casa, criou uma cerca de latinhas, fez um jardim de referências com vasos de cerâmica, plantou flores com Mary e até o correio da frente virou uma peça de arte feita de latas. No final, a estimativa da Ripley's Believe It or Not, que visitou a casa em 1991, foi de mais de 50 mil latinhas utilizadas na construção. E John nunca considerou que o que fazia era arte. Numa entrevista em 1983, ele disse sobre o começo do projeto: eu sabia que ia fazer alguma coisa com essas latinhas de alumínio porque era isso que eu estava procurando, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E quando as pessoas paravam do lado de fora para olhar a casa, o que acontecia com cada vez mais frequência, carros diminuindo a velocidade, pessoas descendo para tirar foto, ele achava tudo muito curioso, porque para ele era só uma casa. Mas tinha uma coisa que John não esperava que acontecesse e que os arquitetos e estudiosos perceberam depois. O alumínio das latinhas tinha uma propriedade térmica muito importante. Ele refletia o calor do sol em vez de absorver. Em Houston, onde o verão é longo, úmido e brutal, uma cidade que frequentemente passa de 38 a 40 graus, isso não era um detalhe. A família Milkovich percebeu que a casa ficava naturalmente mais fresca por dentro no verão, que precisavam menos de ar-condicionado e que a temperatura
interna era visivelmente mais agradável. E o que começou como solução para não cortar grama e aproveitar latinhas acumuladas, acabou sendo também uma solução passiva de conforto térmico, algo que os arquitetos estudam com seriedade até hoje quando falam em revestimentos sustentáveis e materiais reflexivos. John Milkovich sofreu um derrame em 1987 e faleceu em 1988. Mary continuou morando na casa, recebendo visitas, respondendo perguntas, mostrando cada cantinho com muito orgulho de quem sabe o que aquele lugar representa, até que a sua saúde não permitiu mais, por volta de 1996. Ela faleceu em 2002, mas antes de morrer, ela e os filhos tomaram uma decisão. Doaram a propriedade para Orange Show Center for Visionary Art, uma organização sem fins lucrativos de Houston dedicada a preservar a arte popular e vernacular. Eles queriam ter certeza que ninguém ia demolir o bangalô da Rua Malone. A restauração durou anos. Houston tem um clima difícil para qualquer material. O calor, a umidade, as chuvas fortes e muitas latinhas precisavam ser substituídas. Muitas guirlandas refeitas. A organização recebeu latinhas doadas de todo o país, mas descobriu que nem toda latinha serve, porque as latinhas de alumínio dos anos 60, 70 e 80 tinham uma espessura diferente das atuais, mais pesadas, mais resistentes. As latinhas que John usavam era o que o arquivista da Orange Show chamou de a latinha perfeita, e hoje cerca de 70% das doações recebidas não passam no teste. Em 2008, a Beer Can House abriu oficialmente ao público. Restaurada, com tour guiados e autoguiados, e desde então recebe visitantes do mundo inteiro. A instituição St. Arnold's Brewing Company passou a patrocinar o acesso livre ao local, e desde então o número de visitantes aumentou significativamente. Numa das paredes internas da casa, pintado à mão, está uma frase que John deixou. Dizem que todo homem deveria deixar algo pelo qual ser lembrado. Pelo menos eu cumpri esse objetivo. John Milkovich não era arquiteto, não era designer, não era artista. Pelo menos não no sentido que a maioria das pessoas entende essa palavra. Ele era um tapeceiro, aposentado, filho da depressão, que não gostava de desperdiçar nada, que gostava de cerveja gelada com a esposa nas tardes quentes de Houston e que um dia olhou para um monte de latinhas acumuladas e pensou: isso aqui deve servir para alguma coisa. E esse é o ponto que a maioria das pessoas perde quando ouve essa história. A casa virou patrimônio cultural, não apesar de ser feita de latinhas de cerveja, mas por causa do que esse detalhe revela sobre quem foi John e o que ele ensinava sem querer ensinar nada. Que as melhores soluções costumam aparecer quando alguém para de esperar pelo material perfeito e começa a trabalhar com o que tem em mãos. Que um espaço tem alma quando quem o construiu colocou a própria vida ali, os próprios hábitos, a própria história, as próprias tardes de domingo com a esposa e os amigos. Arquitetos estudam a Beer Can House até hoje, não porque seja tecnicamente avançada, mas porque ela faz uma pergunta incômoda: o que exatamente diferencia uma casa bonita de uma casa significativa? Se você chegou até aqui, provavelmente é porque se interessa com o lugar onde você vive ou quer se importar mais. E a história de John não precisa ser copiada num sentido literal. Você não precisa colar latinha na parede da sua casa, mas ela deixa uma lição que vale mais do que qualquer tutorial de decoração. O que transforma um espaço não é o orçamento, não é o material e muitas vezes não é nem o profissional que você contratou. É a intenção de quem olha para aquele espaço e decide fazer algo com o que já tem. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o seu like. E eu vejo você no próximo vídeo.